Como eu tenho muita sorte, eu ia sair de lá com, sei lá, uma batata. Boa. Melhor uma batata do que nada, zoeira. Pois é, né? Melhor uma batata do que nada. Se fosse uma batata doce, ainda vai. Se eu ganhar um abacate, eu já tô feliz, que dá pra fazer guacamole. Ah, bom, daí já ia precisar de um cozinheiro, porque eu não faço a menor ideia como é que faz. Deixa eu pegar a página. Faltou uma questão do exercício da aula passada, né? Para a gente corrigir. Vou voltar lá, apresentar uma janela. Ai, ai. Vocês vão ter 2 semanas de férias. Eu não, ó. Outra escola ainda dou aula semana que vem. Vamos ver. A hora que aparecer a projeção. A hora que aparecer a projeção aí, vocês me avisam? Tu vai ficar de férias da gente, André. Férias de vocês e vocês de mim. Ô, André, então tinha que ver lá no colégio do meu irmão, que ele tá no IFSC. As aulas dele vão começar agora, daqui a pouco, né? Tipo, daqui a alguns dias. Mas daí só vai ser, tipo, 1, 2 semanas, porque logo depois vai ter que ser aquelas férias obrigatórias dos professores. Todos eles estão até agora sem aula e vão ter férias? É. É que dia mesmo? Dia 20? É, Andrei. Andrei tá perdido? Hoje é o último dia de aula. A partir da manhã, férias. Todo mundo, uhul, em casa, sem fazer nada. Não pode sair, hein? Jogar videogame? Jogar A única videogame. coisa que tem que fazer. Melhor que nada, né? Olha, eu Exercício. Aproveita que agora pode. Fazer exercício. Fazer exercício, boa, Arthur. Ah, tem que se mexer, hein, gente? Ficar esse tempo todo sem se mexer? Vocês vão sair tudo Vou ficar encalhado no sofá assistindo, sério. É, afundado no sofá, daqui a pouco o sofá tá abraçado da pessoa. Ó, comemorar o aniversário de quem? Do pai? Boa, então tem várias coisas para fazer. Pode ver uma série, podem, enfim, assistir a série que eu falei, né? Podem ler um livro, pode fazer nada. Fazer nada também é bom. Não é isso que vocês queriam? Fazer nada? Tem o aniversário da Evelyn. Competição que fica mais tempo sem fazer nada. É tipo um monte de Todos gente convidados para o aniversário da Evelyn, tá? sem fazer À nada. distância. Vou cantar um parabéns online. Cantar para isso aí, gente. Quanto que é o teu aniversário, Evelyn? Vai botar assim um encontro no Meet. Aniversário da Evelyn. Tananana. É dia 5 de julho. Dia Do jeito 30 que ela de é, nem julho. festa online ela vai querer. Dia 30 de julho tem o aniversário da Evelyn. Ok? Bota a melhor roupa, vai pra frente no Meet cantar parabéns. Vou ir com o meu melhor pijama. Vou botar o pijama mais bonito. Boa! É isso aí. Aliás, tem gente que não trocou pijama desde o começo da quarentena. Né, Ana? Não, pô, consideração, tem que ir de pijama. Vamos lá. Apareceu a questão aí para vocês? Sim. Ótimo. Faltou essa última questão. Eu pedi para que vocês pesquisassem e a bandeira da Espanha e a bandeira de Portugal e descobrissem o que significam aquelas coisas que tem na bandeira, né? Assim como na bandeira do Brasil, a gente faz isso, né? O que é o azul, o que é o verde, o que é o amarelo, as estrelas que representam o Distrito Federal, aquela frase ordem e progresso, que na época que eles fizeram a bandeira do Brasil, era bem o período de uma corrente filosófica chamada positivismo, né? Essa ideia do positivismo é a ideia do progresso, que o progresso urbano, né? A urbanização levaria ao progresso, uma crença de que isso aconteceria. Na verdade, não foi muito bem assim, né? Mas a bandeira do Brasil foi, quando ela foi pensada, e ela é uma herança também do Império, que era muito parecida à bandeira do Império, tem toda uma série de significados, né? A bandeira de Portugal e da Espanha, que são os 2 países que a gente está vendo, também fazem referência àquilo que a gente está estudando. Eu imagino que vocês tenham percebido isso.
A da França não, né? A da França, ainda que tenham lá as cores da família real, dos Bourbons de Bragança, elas representam a Revolução Francesa, que vão vir só depois, vocês vão estudar isso no 8º ano. Mas, com relação à bandeira de Portugal e da Espanha, quem pode falar o que achou lá na pesquisa? O André, eu só achei da Espanha, então eu posso falar da Espanha? Mas só tu colocar lá, bandeira de Portugal. No Google, o que tu ia achar? Tá, mas eu posso falar da Espanha. Pode falar da Espanha? Pode, Marquinhos. Os desenhos que tem na bandeira da Espanha é um castelo e um leão, que significa que eram os reinos de Leão e Castela. E a bandeira da Espanha tem o vermelho, que simboliza coragem, e o amarelo, que simboliza a nobreza. Que simboliza o quê? A nobreza. A nobreza. Como que é, assim? Quem achou mais referências da bandeira da Espanha? Quem na pesquisa achou outras referências? Estou vendo aqui se eu consigo abrir a bandeira da Espanha. Peraí. É toda uma função, né? Deixa eu interromper essa página, que vocês já sabem qual é a questão. Vamos ver se eu consigo mostrar a bandeira da Espanha. Muita calma nessa hora, gente. Calma aí. Enquanto isso, vocês planejam a festa da Evelyn. Espera aí, bandeira da Espanha. Bandeira da Espanha. Imagem. A minha pesquisa da bandeira da Espanha tá bem ruim. Só tem a de Portugal tá melhor do que a da Espanha. Ó, o Daniel tá chegando. Com áudio. Elenir ou Daniel, né? Deixa eu ver se eu consigo apresentar a bandeira da Espanha que eu achei lá, para a gente poder falar dela olhando para a bandeira, fica mais fácil, né? Apesar de que vocês devem ter olhado, suponho. Aqui. Ai, não sei. Tem. A hora que aparecer, vocês me avisam? Aguardando. Apareceu. Apareceu? O que tu achou, Helena? Foi a Helena que falou? Não, a Helena só achou de Portugal. Que preste. Quem mais achou da Espanha? Olha lá o que o Marquinhos está falando, ó. Aqui, o reino de Castela, Leão. Lembrando que a Espanha foi formada na Guerra da Reconquista. Essa Guerra da Reconquista foi liderada pelo rei de Leão e Castela, Afonso VI, que nós já estudamos, o mesmo que vai formar o condado portugalense e vai dar como feudo para Henrique de Borgonha da França. Né? Como feudo de Henrique de Borgonha, como pagamento pela Guerra da Reconquista, ajuda na Guerra da Reconquista, que estava na mão de quem? Não me dizer. Henrique de Borgonha e o Afonso? Não. O território que eles estão dominando, a Península Ibérica, estava na mão de quem? Dos mouros. Isso aí, os mouros. O dia que vocês forem para a Espanha, para Portugal, vocês vão ver que eles têm um estilo artístico diferente um pouquinho da França, da Inglaterra. A arquitetura deles é chamada de arquitetura moçárabe. Moçárabe, porque os árabes, vocês sabem disso, eles não podem, a gente já estudou isso no ano passado, eles não podem representar a figura humana. Lembram dessa história? A arte árabe não pode representar a figura humana. Porque é uma criação divina. Então, por isso que os árabes, eles exageram no detalhe, nos formatos, são cheios de detalhezinho, de arabesco, a gente chama, arabesco, né? De árabe. Daí, na arquitetura portuguesa, em Portugal e na Espanha, como os árabes ficaram durante muito tempo ali naquela região, do século VII até o século XII, influenciou a arquitetura desse lugar. Então, existe um estilo arquitetônico em Portugal chamado moçárabe, que é uma mistura do árabe com a cultura europeia. E daí é cheio de detalhezinho, assim, as coisas são cheias de aberturazinhas,
É bem bonito. Né? O Mosteiro dos Jerônimos, a Helena foi, ó. Ainda foi. Aparece aqueles arabescos, aquelas entradinhas lá, que lá é estilo moçárabe. Vamos lá, quem mais pesquisou sobre a bandeira da Espanha? Eu vi uma coisa que eu achei legal, é que o vermelho simboliza a coragem e o sacrifício, e o amarelo remete à nobreza e riqueza. Certo? Ó, o sacrifício que está dos dois lados ali da bandeira, né? Assim, meio que na borda da bandeira, que forma, né? O sacrifício que formou a Espanha na Guerra da Reconquista. Aqui, gente, ó, isso aqui é Navarra e Aragão. Não tem um desenho específico, tá vendo? No escudo, mas são os outros dois reinos que vão formar a Espanha. Leão, Castela, Navarra e Aragão. Ah? E também achei que a coroa simboliza a monarquia e soberania nacional. Isso, gente, não esqueçam, a gente não vê isso, né? Porque a mídia não fala, mas a Espanha é uma monarquia. A Espanha tem um rei. Então, essa coroa aqui, ó, representa a monarquia e a nobreza, no amarelo, né? A monarquia espanhola. Quem governa na prática não é o rei. André, Oi. eu achei também sobre as colunas, aquelas colunas que estavam ali do lado, que são as colunas de Hércules, pelo que estava na pesquisa, e simbolizam o limite do mundo que foi conhecido até quando fizeram essa bandeira, o símbolo. Olha que legal. A gente não pode esquecer que os espanhóis foram os grandes dominadores, né? Junto com os portugueses. Pensem na América. Boa parte da América fala espanhol. Então, os espanhóis, eles expandiram o mundo. Quem deu a volta ao mundo e descobriu que a Terra era redonda foram os espanhóis. Não foram os portugueses. Os portugueses foram costeando a África, tinham medo de onde iam chegar. Os espanhóis foram aqueles que expandiram o mundo, né? A ideia de que a Terra era plana, que só tinha a Europa, a África e a Ásia. Os espanhóis expandiram esse limite, ó. Então, essas colunas representam justamente isso, a expansão do limite do mundo. Né? O mundo é muito maior por causa dos espanhóis. Olha que legal essa bandeira. Boa, né? Tá vendo como a bandeira conta a história do país? Ela é bonita. É linda essa bandeira, né? O escudo deles é lindo. A do Brasil também conta a história ou nem? A do Brasil conta a história? A do Brasil, não. A do Brasil, as cores da bandeira do Brasil representam elementos naturais, né? O ouro, o amarelo, o céu do Brasil, a mata, o verde, né? Representam os elementos naturais, e as estrelas são os estados e o Distrito Federal. Tá? Então, não está contando essa história, mas representam as coisas naturais. Mas as bandeiras europeias, de modo geral, elas também não representam a história, não. Vou pegar a bandeira da França, representa, né? Os ideais da Revolução Francesa, aí eu poderia falar sobre a Revolução Francesa. Da Inglaterra, a bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, tem a bandeira da Inglaterra. Bom, vamos lá. E, deixa eu trocar aqui a bandeira da Espanha pela bandeira de Portugal. E daí sim, de Portugal. Quem pode falar sobre a bandeira de Portugal? Calma, gente, um de cada vez. Ainda não carregou. Ah, tá. Agora foi. Foi? Provavelmente esses cinco coisinhas azul, provavelmente foram os feudos que se juntaram para... O que vocês descobriram na pesquisa de vocês? A minha pesquisa, na real, começou com o que significavam as cores, que era do Partido Republicano e a maçonaria. Sim. Que aparentemente foram os grupos que derrubaram o rei. Ó, certo, essa bandeira, as cores da bandeira, elas são da época da República, quando foi feita a República em Portugal. Portugal não é uma monarquia, tá? Portugal é uma república. E daí tem mais vermelho, porque isso lembra um tal de um projeto de integralismo ibérico. Não sei o que é. Essa coisa dourada em volta significa
da onde os navegadores portugueses descobriram, tipo assim, meio que a história deles. Tá? Boa. Esses dourados aqui, essa parte dourada aqui é o globo, ó. Tem a ver com a expansão do mundo também liderada pelos portugueses, né? Portugueses e espanhóis, os ibéricos, foram aqueles que expandiram o mundo e que a gente conhece hoje, que vão dominar pedaços da América, vão dominar territórios da África, na Ásia. Vale lembrar que tem territórios na Ásia, na África e na América que falam português, né? Ainda que a população seja muito pequena, mas que falam português. No Timor-Leste fala português, é a língua oficial. Tem território na China que fala português. Na África tem vários países que falam português. Então, é uma comunidade grande de países que falam português, apesar de que a população seja pequena, né? Então, esse amarelo aqui representa essa expansão ultramarina dos portugueses, que dominaram a navegação durante muito tempo. Esse integralismo ibérico, Helena, que tu está falando, tem a ver com a união de Portugal e Espanha, assim, da mesma origem, né? De contar que tem essa mesma origem. E esses castelinhos aqui, ó. Na minha pesquisa, eu estava dizendo que tinha duas coisas que eles achavam que poderia ser. Tinha uns que falaram que eram os 5 reis mouros que foram vencidos pelo Afonso Henriques, e outros que teve início com o rei Afonso III, que incorporou o símbolo no seu escudo pessoal. Quem achou outra coisa? Eu achei só desses aros, dourado e da cor. Que do vermelho estava falando que era o sangue dos homens que morreram em combate. O que será que são esses castelinhos? Alguém achou? No que eu achei que tinham sido os reis mouros que o Afonso Henriques tinha derrotado. Alguns sites se referem à família real, às dinastias que governaram Portugal, né? Os sobrenomes que governaram Portugal. Olha lá, deixa eu ver aqui, o que a gente vai falar. Deixa eu ver. Simbolismo. A esfera Armilá, que é esse negocinho amarelo que vocês estão falando, ele era um instrumento de navegação, né? Que os marinheiros usavam para saber onde andavam, por onde andavam, na época do descobrimento. Os castelinhos. O escudo português. Exceto durante o reinado de Dom Afonso Henriques, está presente em cada bandeira histórica de uma forma ou de outra. É o principal símbolo português, bem como um dos mais antigos, com os primeiros elementos do escudo atual a aparecerem durante o reinado de Dom Sancho I. Dom Sancho I, esse Sancho Panza, aqui, com esse nome, foi o cara que dominou o Algarves, a parte do sul de Portugal que eu falei para vocês, que a Guerra da Reconquista continuou, né? Dentro de uma borda branca, 5 pequenos escudos azuis, com seus 5 bisantes brancos, representam os 5 chagas de Cristo. Aqui, ó. Esses 5 azul representam as 5 chagas de Cristo. Quando crucificado e popularmente associado ao milagre de Eurico. Depois, deixa eu ver se fala dos 5 reinos mouros. 5 reis mouros também fala, ó. Também pode ser os 5 reis mouros que foram dominados. Sevilha, Badajoz, Elvas, Évora e Beja. E cheio de explicações para isso, para esses símbolos aí. Um castelo dourado sobre o campo vermelho. Deixa eu ver. Tem a ver com as famílias reais que vão formar Portugal. Aqui, ó, isso aqui é para dar uma ideia de realeza, né? Isso é para dar uma ideia de antigo.
Assim, foram várias famílias reais que formaram Portugal. Então, Portugal tem uma tradição real, que depois, com a República, foi finalizada, né? A República Portuguesa foi criada em 1910. Quando acabou a monarquia, o último rei de Portugal foi em 1910, numa revolução chamada Revolução dos Cravos, porque eles não atiraram, não teve uma guerra, eles botavam cravos na ponta das armas, né? Foi uma revolução pacífica que pôs fim à monarquia em Portugal. Boa, né? É possível mudar a história sem uma guerra, por exemplo. Em Portugal é um exemplo disso, de que tem uma mudança sem um conflito. Apesar de que geralmente tem guerra, tá, gente? As grandes mudanças do mundo acabaram tendo guerra. Bom, e para a gente finalizar bem rapidinho, tá? Esse capítulo, tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é chamada de mercantilismo. O que vocês acham que é isso? Mercantilismo. Fala lá no capítulo da formação da França, da Inglaterra, de Portugal, fala nesse tal de mercantilismo. Mercadores, porque começa com mer. Lembra mercadores, lembra mercado. Ok? Nessa época, a gente já sabe que acabou o feudalismo, existe o capitalismo. Produção de excedente, comércio, mercado, estava em alta. E a gente já sabe também que o rei desse período é um rei absolutista. O rei absolutista controla tudo, inclusive o mercado. Para poder lucrar, para poder guardar dinheiro, olha que doido. Na época, eles achavam que a riqueza de um país tinha a ver com a quantidade de ouro guardado. Eles achavam que existia um número X de ouro no mundo. Deve existir mesmo, né? Eu só não sei quanto é. E dependendo quanto tu tem dessa fatia, ou que fatia tu tem desse total do ouro, tu vai ser mais rico ou menos rico. Era a crença da época. Então, tinha uma busca por metais preciosos gigante. Não é à toa que eles vieram para o Brasil e procuravam o ouro, a prata no Brasil, e não acharam, né? Diferente da Espanha. A Espanha, quando chegou na América, dominou a América, a Espanha logo achou o ouro e a prata. E exploraram muito o ouro e a prata. Os astecas exploravam o ouro e os incas a prata. E daí, quando eles dominaram os astecas e os incas, eles acabaram ficando com o ouro e a prata. Então, essa busca de metais preciosos é uma característica do mercantilismo. O rei absolutista quer ter mais ouro e prata e vai dominar territórios em busca de ouro e prata. Isso é uma característica do mercantilismo. Outra característica do mercantilismo, desse controle da economia, tem a ver com o comércio. Quando que um país tem um saldo positivo no comércio? Vou perguntar de novo. Quando um país tem um saldo positivo no comércio? Quando ele vende bastante, importa, exporta. Quando ele exporta mais do que importa. Os alunos acabam não sabendo isso aqui porque não sabem o conceito de exportar e importar. Exportar é para fora, ok? Vender. Importar é trazer para dentro, o interior. Então, quando exporta mais do que importa, Helena, se tu vende mais do que tu compra, no final vai sobrar dinheiro. Certo? O saldo vai ser positivo. Se tu vende mais do que tu compra. O Brasil hoje, por exemplo, está comprando mais do que vendendo. Então, o Brasil tem um déficit, tem um prejuízo. Mas se tu vende mais do que tu compra, tu tem uma balança comercial favorável. Então, para conseguir uma balança comercial favorável, preste atenção nisso aqui, tem gente que não está prestando atenção. O que o rei faz? O rei controla tudo isso. Ele é absolutista. Para conseguir exportar mais do que comprar, o que um rei ou um presidente hoje pode fazer para que isso aconteça? Ele pode criar uma moeda? Não. Ou aqueles negócios que vê de cor mais pesado, né? Como é que um presidente hoje, ou um rei, tanto faz, o que ele pode fazer para desestimular a importação? Que daí fica caro. Bloquear. Para que ninguém compre calçado da Argentina. Colocar muito imposto sobre o produto.
Boa, Helena. Olha lá. Gente, aumenta o imposto sobre o produto que vem de fora. Porque daí, como o imposto é muito alto, o valor do produto fica muito caro. E daí, ao invés de comprar aquele produto, eu compro feito aqui no Brasil. Por isso que lá na seção de importados é mais caro. Porque tem muito imposto. Ana, vem pra cá. Peraí, gente. É a cachorra, tá? É a cachorra e a porta tá meio aberta. É, Então, tá, voltando. Aquela seção de importados é cara porque tem muitos impostos ali. E daí... Ai, não devia ter aceitado. É um jeito que o rei tem para conseguir uma balança comercial favorável. Aumenta o imposto sobre produtos importados, e daí o país vende mais do que compra. Consequentemente, o país vai juntar dinheiro. Vai juntar riqueza, vai juntar ouro e prata. Esse é um jeito. Então, ó, o rei é absolutista. O rei controla o mercado. De que forma? Criando imposto para produtos importados, indo atrás de ouro e prata, dominando territórios. Olha lá, Portugal domina o Brasil, domina Timor-Leste, Moçambique, a Espanha domina a América, a Inglaterra domina os Estados Unidos. Os países europeus, mercantilistas, vão dominar territórios do mundo para poder explorar o comércio, o ouro, a prata, né? Para poder dominar o comércio nessa região e juntar mais dinheiro. Então, o mercantilismo nada mais é do que o controle do mercado, feito pelo rei, para juntar dinheiro. Isso é mercantilismo. Só que vai ter uma classe social, presta atenção aqui, ó, que não vai gostar dessa história. A burguesia. A burguesia se incomodava porque o rei botava até o preço nas coisas. E daí não tinha liberdade de comércio, poder vender mais, vender menos. Ela podia vender por menos e vendia mais daí. Mas não, o preço era tabelado pelo rei. O rei era tão absolutista que ele dizia quanto ia ser o preço do tecido, quanto ia ser o preço do arroz, quanto ia ser o preço do trigo. O rei definia tudo. E a burguesia se incomodava com isso. Tá? Com esse mercantilismo, com esse controle da economia feito pelo rei. Isso vai dar problema o ano que vem, quando vocês vão estudar a Revolução Francesa. A burguesia se incomoda com esse rei que controla tudo e, junto com o povo, eles vão derrubar e matar o rei. Beleza? Vão decapitar a cabeça, o rei, vão decapitar o rei. Basicamente, vão cortar a cabeça do Luís XVI. Ô, André, Oi. você viu no filme de Piratas do Caribe, né? É. Então, teve bem assim, né? Uma das cenas que era da guilhotina, o personagem falando assim, tipo, o cara escolhendo qual ia ser o jeito que ele ia morrer. Daí falaram assim, tá, você quer o quê? Pelotão pra te matar, apedrejamento ou a nova invenção, a guilhotina? Daí o personagem, a guilhotina? Parece francês. Eu adoro coisas francesas. Sabia que eles inventaram a maionese? Daí depois ele olhou a guilhotina e disse, não quero não. Olha a ideia, o filme. Mas assim, é guilhotina mesmo, por causa do Guilhotin. O cara que inventou a guilhotina é um cara chamado Guilhotin. Por isso que é guilhotina. Bom, gente, vamos lá. Está finalizando nossa aula. Desejo a vocês boas férias, bom recesso, descansem. Ok? Tchau, André. Vou sentir falta. Deus! Vai ser 2 semanas, né? Nossa, Pra muita gente falta. voltar com bastante fôlego para o próximo. Valeu. Certo? Aguente firme. Aguentem firme, não morram de saudade. Tchau, tchau, gente. Tchau.